Você sabe qual é o propósito dos dons espirituais? Ilustrando o significado do desenho da abertura da lição desta semana. O estudo foca em como Deus compara a igreja ao corpo humano para ensinar sobre unidade e propósito. O papel do amor. No centro da ilustração, a porta da igreja possui um coração, simbolizando que o amor deve ser a base de toda a vida cristã e o motivador para o exercício dos dons. Diversidade e unidade. Ao redor da igreja, partes do corpo humano, olho, mão, cérebro, etc., representam que, embora cada pessoa receba dons diferentes de Deus, todos devem trabalhar em conjunto. Propósito dos dons. As linhas de conexão no desenho ilustram que ninguém serve sozinho. Os dons espirituais existem para fortalecer o corpo de Cristo e ajudar na missão de anunciar o Evangelho, promovendo a união em vez da competição. Sábado. Verso para memorizar. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profecia. 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 1. Domingo. Diversidades de 2. Você leu 1 Coríntios capítulo 12 verso 1 a 6? Qual é a ênfase dessas passagens? O apóstolo Paulo destaca que, embora haja diferentes tipos de dons, ministérios e operações, todos vêm do mesmo Senhor Jesus e do mesmo Deus. Nenhum dos dons que temos vem de nós mesmos. O foco é mostrar que a variedade não divide, pois tudo é movido pelo único Deus para o bem comum da sua igreja. Segunda-feira. Você já leu 1 Coríntios capítulo 12 verso 12 ao 31? Porque a ilustração do corpo com suas muitas partes é adequada para representar a igreja e seus membros? O que Paulo quer ensinar é simples. Para a igreja é que cada pessoa é importante. Não é sobre quem aparece mais ou quem tem mais destaque, mas todos juntos. Se a boca fala mais de que os outros órgãos, certamente as outras partes estará anulada sem nenhuma função. A união é fundamental para que todo se destaque, haver ou existir preferência. Deus fez assim de propósito, para que haja cuidados, respeito e cooperação entre todos. Lembre-se, a igreja só funciona bem quando a humildade e a unidade estão juntas. Se não existir humildade e unidade aos olhos do Senhor Deus, não existe um corpo espiritual com dois espirituais. Terça-feira. Você já leu 1 Coríntios capítulo 13 verso 1 a 7, e 1 Pedro capítulo 4 verso 8 a 11? Qual é o papel do amor em relação aos dons espirituais? Paulo deixa bem claro: sem amor, só existe o vazio, e mais nada. Deus pergunta: o que está movendo os seus dons espirituais é o Espírito Santo ou o seu ego? Você serve para edificar ou para aparecer? Sem amor, nos dons viram competição. Sem amor, não há crescimento, não há testemunhos, não existe poder. Pedro reforça: acima de tudo, tende amor intenso uns pelos outros. O amor unido com os dons glorifica ao Senhor Deus. A nossa realidade em nosso meio hoje é: o único amor que existe é o amor do interesse individual. O amor verdadeiro só vai surgir ou existir de verdade quando o joio do falso amor for removido pela sacudidura. Quarta-feira. Para você, o que significa dom de línguas? Você já leu em 1 Coríntios capítulo 14 versos 5 ao 26 e 27, e o capítulo 12 verso 10 e 30? Quais orientações específicas Paulo deu quanto ao dom de línguas? O apóstolo Paulo foi bem específico. O dom de línguas, conforme 1 Coríntios capítulo 12 e 14. Não é confusão emocional, mas comunicação inteligível. Para Paulo, línguas são idiomas, reais e universais, usado com ordem, interpretação e propósito que edifica a Igreja de Deus. Qualquer prática sem entendimento, sem controle e sem edificação pública não está aliada à orientação divina. Todas aquelas línguas que você escuta hoje nos movimentos pentecostais, não é bíblica e não foi dada pelo Senhor Deus. Ela foi inserida nos movimentos pentecostais através do candomblé africano e de outras ramificações de movimentos do espiritismo. Se você tem dúvidas sobre esse assunto,
Existe documentário bem claro sobre isso. Até porque no livro de Atos capítulo 2 no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, se lemos o capítulo 2 completo veremos com os nossos próprios olhos na leitura, que existia 16 nações e foi o poder do Espírito Santo que inspirou discípulos a falar em suas línguas maternas ou na língua deles, para que a mensagem chegasse até nós hoje. Mas com os surgimentos de movimento pentecostais o inimigo inseriu língua chamada de glossolalia para confundir os ingênuos na fé cristã ao redor do mundo. Quinta-feira. Para você o que é dom de profecia? Você já leu hoje Efésios capítulo 4 verso 11 ao 13, e 1 Coríntios capítulo 14 verso 13 e 4? O que esses textos dizem sobre o propósito dos dons espirituais e em geral o dom de profecia em particular? O dom de profecia não é para a exaltação pessoal mas para a edificação da Igreja de Deus. O propósito é aperfeiçoar os santos, edificar o corpo de Cristo e levar a maturidade espiritual da Igreja até a sua volta. Ou seja, o dom de profecia é Deus falando ao seu povo para corrigir, orientar e fortalecer a mesma, ou seja, a sua Igreja. E quando esse dom é desprezado, o povo se perde, como diz Provérbios. Sem profecia o povo se corrompe, ou seja, enganado pelo iluminismo e ilusões do mundo e de Satanás. A profecia não é opcional, é essencial para manter o povo no caminho do assim diz o Senhor, ou seja, no caminho certo que leva o homem de Deus para cima. Sexta-feira. Diante dos olhos de Deus, não importa se você tem ou não formação acadêmica, Ele apenas quer te usar para finalizar esta obra. Não importa se você tem dons espirituais que se destaque dos outros. Mais importante é que Deus seja o destaque. Cada um individualmente vai ter os seus dons lapidados pelo poder do Espírito Santo. Busca constante, isso não quer dizer que é melhor ou está acima dos outros. Mas devemos lembrar que os dons espirituais são emprestados a cada um de nós para realizar o trabalho final da obra do Evangelho. É isso que devemos ter em mente, e não usar os dons espirituais para aparecer e se glorificar com aplausos de homens em lugar do Deus Criador. Lembre-se, usar os dons espirituais para glorificar o seu próprio ego. Isso é obra da carne, não vem de Deus e não é espiritual. Saiam os homens a labutar, confiando no Senhor Deus, e Ele irá com eles ou com nós, convencendo e convertendo pessoas. Você entenderam aqui, meus irmãos? Os dons que temos do Senhor Deus em nossa vida espiritual não é para nos glorificar e nem aparecer, mas usá-los para a glória de Deus. Realizado por Alessandro Souza.